Senhor Jesus, amém? Amém. E assim como foi falado a respeito do aniversário do nosso irmão Edmilson, da minha sogra Ruth, na vida do crente são duas comemorações, pastor, em dose dupla, que ele comemora o nascimento e o renascimento. Então, quando você vem para a parte de Deus, então o aniversário é dobrado, a comemoração é dobrada. E também ia falar a respeito que é uma luta às vezes para a gente chegar aqui no culto, uma dificuldade, e aparecem imprevistos, tantas coisas para que a gente não chegue aqui, mas a resposta é clara, meus irmãos. Tem irmãos aqui que passam a semana orando, outros lendo Bíblia, outros meditando, outros estudando a palavra, e a palavra de Deus diz que quando nós se encontrarmos era para repartir as bênçãos espirituais. Então, cada um vem com a sua parte, e é uma fatia especial da parte de Deus que a gente vem buscar. Então, por isso que acontece todas essas adversidades, para que a gente não chegue aqui, porque a parte da bênção é grande. Aleluia! Então, nós não temos que vir de todo jeito. Vai ter dificuldade. Venha, persevere, insista. Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, a palavra de Deus diz que o diabo tentou o Senhor Jesus de todas as formas. Aquele que é 3 vezes santo, imagine nós, de todas as formas. Então nós temos que perseverar até mesmo na dificuldade, para que nós chegamos aqui na presença do nosso Deus e se reunimos com os irmãos para adorá-lo. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é João, capítulo 11, versículo 1 e 4. Vamos encontrar? João, capítulo 11, versículo 1 ao 4. A palavra de Deus diz: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor Jesus com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Meus irmãos, encurva suas cabeças para nós orarmos. Ó meu Pai amado, querido e glorioso, nós estamos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Tu és o autor desta poderosa palavra, meu amado. Prepare os nossos corações, prepare os nossos ouvidos, meu Pai. Usa-nos, meu amado, como se fôssemos ferramentas ou instrumentos nas Tuas poderosas mãos. Se conosco e abençoe-nos nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus fala a respeito desse acontecimento com Lázaro, e aqui fala também a respeito de Marta, né?
Marta, de Maria, as irmãs de Lázaro, E Maria, aqui o início desses versículos aqui fala de quem era Maria, né? Então, a irmã até comentou sobre as pessoas que recém estão convertidas, e aqui está uma conversão também verdadeira, porque Maria também foi liberta. E Maria, a palavra de Deus ficou registrada sobre a conversão de Maria, que Maria, o que ela fez com o Senhor Jesus, que ela trouxe aquele perfume, derramou nos seus pés, enxugou com seus cabelos, e o próprio Senhor Jesus testemunha a conversão dela, falando que onde muito amor é mostrado, muito foi perdoado. Então, às vezes a gente vê aquele irmão ali que está dedicando ali, aquela irmã, é porque houve muito arrependimento. Então, houve muito arrependimento. Onde tem muito arrependimento, tem muito perdão. Aleluia. Então, o Senhor Jesus está vendo tudo isso. E Maria, Marta e Lázaro seguiam e viviam ali com o Senhor Jesus. Mas Lázaro ficou doente. E elas pediram para avisar o Senhor Jesus que Lázaro estava doente. Porém, elas fizeram o que nós temos que fazer: pedir socorro para o nosso Senhor Jesus. Porque, na verdade, aqui ele já sabia de tudo que estava acontecendo, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, na nossa língua, ele já sabe o que vamos falar. É verdade. Então, meus irmãos, mas elas fizeram o que a palavra de Deus diz, que nós temos que apresentar as nossas aflições, as nossas causas e as nossas preocupações ao nosso Senhor. E elas enviaram lá pessoas para falar a respeito da situação do seu irmão que estava muito doente. E o Senhor Jesus falou: tem doenças, nem todas as doenças são para a morte, tem doenças que é para a glória de Deus. Então nós temos que orar, porque nós não sabemos qual é para a morte e qual é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, assim como a doença de Lázaro era para a glória de Deus, a doença do rei Ezequias também era para a glória de Deus, porque ele também ficou doente, e o profeta foi lá falar com ele, porque Deus enviou o profeta lá para falar com o rei Ezequias: você vai morrer, prepare a sua casa, porque você não vai escapar, você vai morrer. Porém, o rei Ezequias orou a Deus, e naquela dificuldade ali, mesmo com a sua morte confirmada, ele orou a Deus e apresentou a sua aflição, e Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas, meus irmãos. Então, quando nós estamos ali em oração, apresentando as nossas aflições, apresentando até mesmo em lágrimas, a palavra de Deus que diz que até em gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo faz a leitura. Deus lê as lágrimas, Ele vê os pensamentos secretos, Ele vê tudo, meus irmãos. Ele nos conhece profundamente, assim como Ele disse para o seu servo Moisés: eu te conheço muito bem. Então, às vezes até a nossa mãe fala: eu te conheço bem, mas não passa nem perto do que o nosso Deus nos conhece, porque a nossa mãe, ela só sabe o que nós falamos para ela ou demonstramos. Deus conhece os nossos pensamentos secretos, Ele esquadrinha os nossos corações, meus irmãos. Então, a respeito desses três irmãos, a palavra diz que o Senhor Jesus amava eles. Aí, trazendo para os dias de hoje, as pessoas vão falar: mas o crente não tem mais problema, o crente não tem mais aflições. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus amava, eles estavam passando por uma dificuldade, assim como Ele também ama todos nós também passamos por dificuldades. Então, não vai acabar as nossas dificuldades,
preocupações, mas nós temos o Senhor Jesus que nos ama. Tanto que Ele entregou a sua vida por amor de nós, mesmo sem merecimento, mesmo todos nós sermos merecedores de ir para o inferno, mas Ele foi lá e entregou a sua vida por amor sem medida. Entendeu, meus irmãos? Só que o Senhor Jesus, a palavra diz que Ele estava próximo, estava a menos de 3 quilômetros de Lázaro, ali onde estava acontecendo tudo aquilo com Lázaro. E quando ele recebeu a notícia, ele não foi imediatamente lá ver, socorrer Lázaro. Ele falou: não, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. É tanto que a palavra de Deus diz que Ele tem poder sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. Então, meus irmãos, é tanto que quando o Senhor Jesus se refere a respeito da situação de Lázaro, e quando Lázaro morre, Ele fala: Lázaro está dormindo, porque para o Senhor Jesus a morte é só um sono, é só um comando dele, volta a viver, meus irmãos. Somente uma ordem, como o nosso irmão presbítero Hermes estava falando aqui, que Deus dava uma ordem e as coisas existiam. Deus falava: haja luz e haja luz, e assim Deus criou todas as coisas com comandos de voz. E aqui, o que aconteceu com Lázaro acontece com todos nós também. Mas, como assim, meu irmão? A situação de Lázaro estava ruim, estava doente, e o Senhor Jesus falou: não vou agora não. E a situação de Lázaro piorou, estava ruim e piorou. Só que eu lendo essa palavra, eu entendi que quando a situação da gente está ruim e piora, é porque a bênção está próxima. Que era o Senhor Jesus. Ele estava próximo, a situação estava ruim, mas piorou, porém Ele estava perto, a menos de 3 quilômetros. Então, meus irmãos, toda essa luta, toda essa aflição, toda essa dificuldade, está ruim, irmão, mas parece que piorou, é porque a bênção está se aproximando. A bênção está chegando, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus me ama, nós oramos, apresentamos para Ele as nossas causas e as nossas aflições. É tudo no tempo de Deus, e aqui o tempo de Deus aconteceu também na vida de Lázaro. Lázaro teve que esperar lá dentro da cova. E assim, meus irmãos, por todos que passaram essa dificuldade, assim como Lázaro teve que esperar, e a situação piorou, estava ruim, piorou, não foi somente na vida de Lázaro, na vida de José também. Já estava ruim como escravo, e aí foi lá, foi vendido, foi para a casa de Potifar, foi acusado injustamente, a situação já estava ruim e piorou, ficou lá na cadeia 2 anos preso. A situação do rei Ezequias também estava ruim, porque já estava doente, recebeu a notícia que ia morrer, que tinha que arrumar a sua casa, também piorou. A dos hebreus também, quando Moisés chegou, estava ruim. Antes de Moisés chegar, estava ruim. Quando Moisés chegou, piorou. Que pode, aumentou a produção de tijolos, 10 pragas, e a gente ainda não saiu do Egito. E a do nosso irmão Jó, perdeu os bens, perdeu os familiares, já estava ruim, e ainda perdeu a saúde. Porém, como foi falado aqui, meus irmãos, que é tudo no tempo do nosso Deus, e nós não sabemos qual que é o tempo. Na vida de José foram 2 anos, na vida de Lázaro foram 4 dias, na vida do rei Ezequias foi no mesmo dia, quando ele orou e chorou, apresentou para Deus. Deus falou para o profeta: volte lá e fala que ele vai viver mais 15 anos na minha presença. Meus irmãos, então a nossa parte é continuar
continuar orando, acreditando no nosso Deus, porque nós não sabemos qual é o tempo que é o da nossa vitória. Nós não sabemos quando que vai chegar o Senhor Jesus, igual aqui na situação de Lázaro. Ele estava vindo, igual a palavra de Deus diz que depois do quarto dia que Lázaro já estava morto, o Senhor Jesus veio. E Marta, meus irmãos, ela ficou sabendo, foi se encontrar com o Senhor Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porém, meus irmãos, ela teve uma fé diferenciada, porque ela falou para o Senhor Jesus: mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele atenderá. Ela cria na ressurreição, meus irmãos, assim também como Jairo cria na ressurreição da sua filha, porque nós vamos ter uma fé, porém as pessoas vão querer minar a nossa fé. Na situação de Jairo, eu falava: não, a menina já morreu, não incomode o mestre. Sempre vão haver pessoas para minar a sua fé, ou para te desanimar, ou para confundir ali o seu entendimento. Porém o Senhor Jesus disse para Lázaro, para Jairo: apenas creia. Essa é a parte que fica para nós. Mas parece que é impossível essa situação. Impossível para nós, mas não para o nosso Deus. Porque para o nosso Deus não existe nada impossível, meus irmãos. Como Ele mesmo falou, meus irmãos, como o Senhor Jesus também falou, e como nós vemos acontecimentos na Bíblia que provam que isso é verdade, e que nós estamos aqui provando que isso era verdade. Nós também estávamos ali desenganados pela sociedade. Nunca a sociedade ia falar isso aí, nunca. E nós estamos aqui adorando o nosso Deus, provando que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que faz milagres e maravilhas. E às vezes, até esses dias estavam conversando lá em casa, falando a respeito dos familiares que ainda não se converteram, e falou: nossa, mas vai ser difícil essa conversão. Eu falei: vai nada que nós estamos aqui. Glória a Deus! Vai nada que nós estamos aqui adorando o nosso Deus. Eu falei da mesma forma que estão falando que vai ser difícil. Quantas pessoas falaram que a nossa também seria? Aleluia! Nós estamos aqui transformados, regenerados, não pela nossa força, não pelo nosso esforço, mas pela misericórdia do nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, é um Deus que cuida de nós, meus irmãos. Glória a Deus! Obrigado. Nós não estamos aqui mais um dia cultuando o nosso Deus por acaso. É um dia muito especial. Todos os dias, quando estamos na presença do nosso Deus, é um dia muito especial. Igual o pastor postou esses dias a respeito de um salmo que fala, está falando sobre o dia, que é um dia especial. E os dias com Deus, todos são especiais. Não tem mais, quando nós não éramos na presença de Deus, o dia do meu aniversário é um dia especial. O dia do meu casamento, do aniversário do filho, do aniversário de casamento é um dia especial. Só que nós provamos que todos os dias são especiais quando nós acordamos e escapuliamos. Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade na tua santa e gloriosa presença. Obrigado por a família, pelo alimento, pelo trabalho. Por que você está agradecendo se não são todos os dias especiais? São todos os dias especiais. Por isso que nós estamos agradecendo e glorificando o nosso Deus. Porque quando nós acordamos, nós apresentamos ao nosso Deus. Já amanheceu mais um dia especial, meu amado, na tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Então esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que nós cremos. Porém, com tudo isso que aconteceu na vida de Lázaro, o Senhor Jesus estava voltando. Porém, há pouco tempo queriam apedrejá-lo. Então ele já estava com a ameaça de ser morto. Mas ele foi lá, porque
propósito na vida de Lázaro, de ressuscitar Lázaro, de mostrar a glória de Deus para todos aqueles que criam e para os que não criam, porque os que não criam também estavam lá, e os que criam também estavam lá. Os fariseus eram os que não criam, mas eles estavam lá para contemplar a obra de Deus. Assim acontece com nós, meus irmãos. Tem muitos que não creem na palavra de Deus e também estão torcendo pela nossa derrota. Não é todo mundo que está torcendo pela nossa vitória, pelo nosso milagre. Se todos estivessem na mesma fé, estariam todos torcendo um pelos outros. Assim como diz a palavra de Deus, um orando pelo outro e repartindo as bênçãos espirituais. É porque está no mesmo propósito, está do mesmo lado, está no mesmo time, vamos dizer assim. Porém, o Senhor Jesus foi lá, e nós entendemos que quando o Senhor Jesus chega, muda tudo, meus irmãos. Glória a Deus! Não tem situação que não muda quando chega o Senhor Jesus. E aí, Marta foi chamar Maria, e Maria foi e falou a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, e o Senhor Jesus falou: apenas creia que você vai ver o milagre. Glória a Jesus. E eu vejo nessa parte também, meus irmãos, que nós temos a nossa parte no milagre, e nós não sabemos qual que vai ser, porque nós temos muitos exemplos na Bíblia. Uns só de uma palavra, o Senhor Jesus fala: por conta desta palavra o seu milagre vai ser feito. Glória a Deus. Outros são somente por conta da fé, outros só por conta das lágrimas, quando foi o rei Ezequias, outro foi por conta da oração. Então nós não sabemos como que vai ser a nossa parte no milagre. Então nós temos que perseverar nessa palavra, examinar essa palavra, para saber qual é a atitude, pedir conselho ao nosso Deus, para saber qual é a estratégia que nós devemos usar. Nós devemos pedir sempre conselho para o nosso Deus, meus irmãos. Obrigado. E a parte aqui do povo que estava ali próximo daquela sepultura era: arranca essa pedra. O Senhor Jesus podia muito bem dar uma ordem ali, aquela pedra se espedaçar, ou aquela pedra sair dali, porque a palavra de Deus diz no livro de Isaías, nós vemos aí que o mar é tão profundo, tem lugares aí que nem com equipamentos consegue chegar na profundidade do mar, e o próprio Deus fala: eu dou uma ordem e o mar seca. Aleluia! Então, meus irmãos, o Senhor Jesus poderia dar uma ordem àquela pedra e aquela pedra sair dali, assim como o nosso irmão também estava falando a respeito de uma palavra do nosso Deus: haja luz, e houve luz, e todos os outros comandos que Deus fez e aconteceu, e foram comandos tão abençoados que até o próprio Deus se maravilhou com os seus feitos, e Deus viu que era bom a sua própria criação. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E aqui deu uma ordem e tiraram aquela pedra, e aí com uma palavra o Senhor Jesus: saia para fora. Louvado seja Deus. Uma palavra, meus irmãos, e aquele que estava 4 dias morto ressuscitou. É tanto que a irmã dele está com mau cheiro, mestre, porque já está 4 dias morto. Ele vai ressuscitar com mau cheiro e tudo. E aqui o Senhor Jesus fez um milagre, meus irmãos. Ressuscitou o seu amigo Lázaro. E aqui nós nunca podemos se desapegar a respeito do milagre que nós queremos, porque todos nós queremos um milagre. Pode ser de uma situação, pode ser de um familiar, pode ser de um amigo. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus é especialista em milagres, meus irmãos. Pode ser que nós queremos uma ressurreição espiritual de um familiar, mas como que é isso, irmão? Porque a palavra de Deus diz lá que o filho pródigo, quando ele volta, o pai do filho pródigo, que representa o próprio Deus, ele
fala: esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e tornou a viver. Está falando a respeito da ressurreição espiritual, meus irmãos. Então nós às vezes estamos orando pelo familiar, por um amigo, para que haja uma ressurreição espiritual, meus irmãos. Nós também oramos para familiares, para que às vezes ele é mudo espiritualmente. O que é isso, irmão? Mudo para glorificar o nosso Deus. Nós oramos para isso também, meus irmãos. Às vezes nós estamos orando pelo milagre para que esse familiar ou amigo deixe de ser cego, mas uma cegueira espiritual que não consegue ver o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus. Nós também oramos para que deixe de ser surdo e ouça a palavra de Deus. Então, meus irmãos, mas também vai ter outros que vão estar paralisados a ponto de não conseguir chegar aqui e sentar ao nosso lado e glorificar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus. Então nós oramos para que todos esses milagres sejam alcançados, meus irmãos. E todos nós temos um pedido pelo milagre, que são de ver os nossos amigos e os nossos familiares enchendo essa igreja e glorificando o nosso Deus juntamente conosco, e nós também glorificando a Deus pelo milagre deles estarem aqui. Apenas creia, meus irmãos. Esse é o que o nosso Senhor Jesus nos diz. Mas parece impossível. Não se apegue no impossível, se apegue ao nosso Deus. Não se apegue a situações, circunstâncias. Parece que não tem jeito. Olha lá, está pior que o gadareno. Foi até o Senhor Jesus chegar, que o gadareno veio. Aí quando o Senhor Jesus chegou, o gadareno passou de furioso, de acorrentado, estava aos pés do Senhor Jesus, em perfeito juízo, meus irmãos. Então, todos aqueles que estavam vendo ali o gadareno, falei: se não tem jeito mais, coloca a corrente, ele quebra. Ficar aqui em casa ele não quer, ele quer morar lá no cemitério, fica se machucando, se ferindo. Não tem jeito, nem usando a força bruta a gente consegue dar um jeito nele. Mas foi até o Senhor Jesus pisar em Gadara. Ele saiu correndo lá do cemitério, se ajoelhou e falou: o que quer de nós, filho do Deus Altíssimo? Os demônios. O coitado do gadareno estava ali possesso por 2.000 demônios. E quem é de nós que sabe quantos demônios tinham em nós, ou nos nossos amigos, ou nos nossos familiares? Mas eles só vão ficar lá até o Senhor Jesus chegar. Eu creio. Porque quando ele chegar, esse amigo ou familiar, ou pai ou mãe, vai ficar no seu perfeito juízo e vai vir aqui adorar, glorificar o nosso Deus, assim como nós outrora estávamos como gadareno, hoje estamos no nosso perfeito juízo, aos pés do Senhor Jesus, adorando e seguindo, assim também como foi na vida de Maria, que também foi liberta e estava ali, sempre sentada, ouvindo as pregações do Senhor Jesus. Tanto que o Senhor Jesus falou: você escolheu o melhor. Aleluia. Foi liberta, agora está aqui escutando a palavra de Deus, pondo em prática, se esforçando, que é isso que o conselho do nosso Deus. Se esforce para pôr essa palavra em prática, porque não é fácil, meus irmãos, porque a nossa carne não quer obedecer essa palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que tem a luta entre a carne e o Espírito. E o Espírito de Deus quer fazer a vontade de Deus, e a carne quer fazer desagradar a Deus. Só que se nós alimentarmos mais o Espírito vai fazer a vontade de Deus. E se nós alimentarmos a carne vai desagradar a Deus. E assim nós entendemos porque as pessoas vivem dessa forma, não só porque nós vemos, mas também porque estamos lá.
vivemos na pele, não nascemos crentes, não nascemos no berço do Evangelho. Mas se nascermos, temos que se converter também, porque aquele que nasceu santo foi somente o Senhor Jesus. Temos que nos converter, temos que nos batizar, temos que aceitar os comandos do nosso Deus, para que aonde Ele estiver, nós estaremos também, como Ele disse. E Ele não foi lá na nossa frente à toa, foi para preparar uma morada para nós. Aleluia. Isso não é folclore bíblico, não, meus irmãos. Isso não é invenção da Hebe de Jandira, não. Foi o próprio Senhor Jesus que falou: eu lhes preparei uma morada para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E Ele deixaria o seu Espírito para que estivesse conosco todos os dias. E aí nós vemos o Senhor Jesus falando que o Espírito estaria conosco todos os dias. Obrigado. E eu lendo o Antigo Testamento, eu vi que Deus também falou a mesma coisa. Eu darei o meu Espírito para ficar todos os dias com vocês, como esteve no deserto. Então é o tempo todo, meus irmãos. É no Velho Testamento, é no Novo Testamento. E aí a gente vê que tudo se cumpre no velho e no novo. E a ver não tem um velho e um novo. É como se fosse uma corrente interligada, peça a peça. É uma corrente, é uma unidade. Não é que fala, pega aquele mantueiro de goma. Fala, pega a corrente. Que essa palavra de Deus é a corrente, é interligada uma na outra. Aí a gente vê o Senhor Jesus lá no deserto falando com o diabo: nem só de pão viverá o homem. Aí o próprio Deus já tinha falado lá no tempo do deserto: eu fiz com que vocês passassem fome, depois enviei o maná, para que vocês soubessem que nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Então o que o nosso Senhor Jesus veio foi replicar e deixar bem explicadinho o que o Pai quer para nós. Assim como Ele disse que o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ele não dorme, Ele não cochila, nos orientando e nos conduzindo para o caminho da salvação. Só que quando nós se tornamos crentes, meus irmãos, nós temos que orar sempre pelos ouvidos espirituais, porque Deus é um Deus que vai falar somente do comando, como diz a palavra. Meu servo vai para a direita, meu servo vai para a esquerda, corre, para, chega, agora não, agora sim. E nós temos que estar com o ouvido espiritual, sensíveis para obedecer aos comandos do nosso Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, como nós estávamos comentando nesses dias, que o pessoal usa muito o termo o cavalo de Satanás, né? E aí o cavalo está ali solto, né? O cavalo pensa que ele é livre. Só que aí o dono chega e fala: ó, põe cabresto, sela, e se não andar do meu jeito é chicote. É assim que o diabo faz. Chicote, você pensa que você está livre, chega lá no endereço que eu quero, eu vou deixar você amarrado lá 3 dias, água e comida, e só vai ser livre quando eu quiser. Só que quando nós passamos para o lado de Deus, sai a sela, sai o cabresto, sai o chicote. E aí é só comando de voz, meus irmãos: corre, para a direita, para a esquerda. E nós temos que estar atentos para quando Ele falar devagar, a gente não correr, para a gente andar, para a direita, a gente vai para a esquerda. E nós temos que ficar com a sensibilidade da nossa audição espiritual, para nós ouvirmos os comandos do nosso Deus. Então, essa é a palavra de Deus para o coração dos nossos irmãos, que veio aqui hoje para nos alimentar, para nos dar força e coragem, que para isso que é a palavra de Deus, era para nos fortalecer, para nos animar na nossa caminhada, e para que, porque acontecem muitas coisas para que nós desanimemos. E aí quando nós vamos para a palavra de Deus, nós nos animamos. E nem sempre são com palavras que condizem com o que é animação. Ah, eu desanimei. Tem de bom ânimo. Ah, eu
Seja forte e corajoso. Aleluia. Ah, mas eu estou tendo perseguido. No mundo tereis aflições. Os que me servem serão perseguidos. É as palavras de consolo do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Não para não. Continua firme. Continua perseverante. Ah, mas está difícil. Não foi difícil, não foi fácil para ninguém. Nem mesmo para o nosso Senhor Jesus foi fácil. Você vê tudo que Ele passou por amor de nós. Uma aflição, uma humilhação tão grande por amor de nós. E o que passaremos por amor a Ele? Até onde iremos por amor a Ele? Temos uma garantia, que era que se ainda que nós perdemos a vida por conta dele, nós receberemos a Aleluia! Agora, se entrar um cara aqui e falar assim, levanta a mão que é crente, que eu vou dar 200 tiros. Nós vamos ter que treinar a nossa mentalidade para levantar a mãozinha. Eita glória, é agora que chegou a minha vez. É igual Estevão, estava lá sendo apedrejado e orando por aqueles assassinos. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Aleluia! E ali no momento da sua morte, ele olhou para cima na aflição e quem que ele viu lá em cima? Eita glória! Eu estou vendo Jesus lá no direito do Pai. Como ele ficou animado com aquela morte. Meus irmãos, nós temos muito a respeito do nosso Deus. E o que nos resta é nos apegarmos a essa palavra, nos apegarmos aí aos irmãos para que ali no dia a dia, um animando o outro, um motivando o outro, enviando uma palavra para o outro, porque é assim que nós vamos permanecer seguindo firme, porque sozinho não dá, sozinho a gente não consegue. É igual esse dia os irmãos disse que um vídeo lá na pregação e eu estava ali no momento ali da meditação falei, já estava saindo fumaça, agora pegou fogo. Eita glória! É desse jeito, meus irmãos. Então, o que fica para nós nesta noite é apenas creia. Apenas creia. Nunca desista de um milagre, de uma maravilha, porque não é você que vai fazer. Você só vai apenas crer. Quem vai fazer é com Deus. Mas como que vai ser? Como é com Deus também. Então apenas creia. Essa é a palavra que fica para o coração dos nossos irmãos. Louvado seja Deus.